Boa noite, irmãos. Boa noite com muita chuva. Chuva que cai sobre a terra para abençoar-nos. Sem chuva, irmãos, as coisas não crescem. As roças não progridem. E o comércio precisa estar abastecido para que tanta gente empregada, tanta gente que está necessitando dessa chuva, seja abençoado. Por isso que a Bíblia diz que a chuva cai para os justos e para os injustos. Até aqueles que não entendem Deus são abençoados por Deus. Mas eu tenho assim uma alegria imensa de essa noite estar aqui com os irmãos, poder dividir um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo, em Hebreus capítulo 11. Vou ler os versículos de 1 ao versículo 3. Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. A fé explica o inexplicável. Tem coisas na vida, irmãos, que a gente não consegue explicar, e é verdade. Não consigo explicar para os irmãos de onde veio tanta beleza da natureza. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar, irmãos, a beleza do ser humano. A não ser que seja pela fé e entender o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Que o universo, ele foi formado pela palavra de Deus. Deus fala e as coisas acontecem. Deus fala e tudo existe. Se tem algo inexplicável para você, a fé vai explicar. Tem 3 palavras para mim que andam juntas: a fé, milagre e esperança. Eu não falei fé, esperança e amor. Olha bem, eu não falei isso. Isso diz lá em 1 ou 2 Coríntios. Mas eu estou dizendo, irmãos, porque fé, quando nós estivermos com Deus, não vai precisar mais. Esperança não também, porque nós vamos estar com Ele. Agora, amor é uma pessoa. Deus é amor. Então o amor continua lá no céu. Por quê? Porque Deus é amor. O amor é uma pessoa, Ele é Deus. Agora, aqui na terra, eu preciso dessas 3 palavras andando juntas: fé, milagre e esperança. A fé trata do transcendental. O milagre também trata do transcendental. Agora, eu fiz essa frase aqui, eu quero ver se os irmãos conseguem entender. A esperança é o que se experimenta no presente e futuro do que proporciona a fé e o milagre. A esperança é o que eu vou experimentar, aquilo que proporcionou a fé e o milagre na minha vida. Por isso que Romanos capítulo 8, 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, isso é fé, irmãos. Com paciência o aguardamos. Dr. William MacDonald, um irmão que escreve muito sobre a fé, ele diz que a oração de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, ele diz que Jesus quis ensinar
que diariamente nós temos que ser dependentes de Deus pela fé. Dia a dia. E o texto de Hebreus 11, de 1 a 3, diz, irmãos, que foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. A multidão de pessoas que viram nesses homens a sua fé, provaram que de fato eles viveram pela fé. Pessoas olharam neles, pessoas viram nas suas ações, viram nas suas palavras, ações de fé. Eles confiavam em Deus para a realização de qualquer coisa que eles realizaram. As pessoas viram nas suas vidas, nas suas atitudes, viram quando eles faziam os seus negócios, viram nas suas decisões, eles viram nos seus relacionamentos fé. Por isso que eles obtiveram bom testemunho. É difícil, irmão, não fazer uma pergunta como essa. Mas eu tenho que fazer porque eu faço para mim. Se você tivesse hoje a oportunidade de alguém escrever sobre você, falar sobre a sua fé, falar de tudo o que tem acontecido com você, como é que a sua história seria escrita? Como seria escrita por alguém a sua história de fé? O que alguém poderia escrever da sua vida de fé? Você consegue explicar a sua fé? O que tem na sua vida para que você seja conhecido como uma pessoa de fé? Você tem um testemunho, um bom testemunho de fé? A Bíblia diz, irmãos, que assim como recebeste a Cristo, andai nele. Nós recebemos a Cristo pela fé. E vamos continuar vivendo dia a dia pela fé. É receber a Cristo pela fé e é andar com Cristo pela fé. Existe aqui neste capítulo 11 de Hebreus, irmãos, uma lista de homens, de pessoas que foram lembradas por causa da sua fé. E eu quero ver com os irmãos algumas dessas pessoas. Não dá para olhar tudo, eu já olhei a vida de cada um desses heróis da fé. De Hebreus 11. Não dá para falar tudo numa pregação. Nós vamos olhar um pouco a história deles. E eu quero ver com os irmãos isto. Todos conseguiram, com seus testemunhos de fé, explicarem os acontecimentos inexplicáveis das suas vidas. Eu vejo na fé dessas pessoas, irmãos, uma fé ativa, uma fé com ação, que se move, que corrobora com aquilo que Tiago diz. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sozinha, ela não tem sentido. A fé, ela age, ela anda. Eu percebo na vida dessas pessoas, que essas pessoas de fé experimentaram milagres nas suas vidas. Por isso que eu disse no início que a fé está ligada a milagres. E nos milagres existiam para eles uma esperança incrível. Mas o que exalta a fé dessas pessoas, irmãos, não é o milagre, mas é a humildade por onde essa fé foi exercida. Não seja você que fale da sua fé. Seja outro. Deixa que alguém escreva sobre a sua vida de fé. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus escolheu essa forma de que os homens relacionassem com Ele pela fé. E eu tenho visto muito nos nossos dias, irmãos, até em letras de músicas nossas, pessoas cantando, dizendo que vão tentar impressionar, vamos com a nossa adoração impressionar a Deus. Irmãos, que capacidade eu tenho de impressionar a Deus com aquilo que eu faço? Não tenho capacidade nenhuma. É ridículo pensar dessa forma.
Porque Deus escolheu de outra forma ser glorificado, ser agradado pela fé. Eu acredito que nós somos alvos dos mimos de Deus quando nós vivemos uma vida de fé nele. Quando nós falamos de fé, irmãos, nós temos Deus envolvido, porque a fé tem a ver com Deus. Deus escolheu a fé nele para se revelar a nós. Não tem outra maneira de a gente entender Deus, a gente enxergar a Deus, se não for por fé. E eu quero começar aqui falando de Abel. O texto diz no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. A fé de Abel, irmãos, explica o inexplicável episódio de sua oferta a Deus. Deus não havia pedido nada. Foi do coração, do desejo dele ofertar. Abel era um homem de fé, e por isso ele obteve o bom testemunho de ter agradado a Deus. E tem algo extraordinário na vida de Abel, irmãos, que eu aprendi esses dias. Que Abel, irmãos, ele vai até Deus para oferecer uma oferta. Mas ele não vai levar uma oferta, irmãos. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai levar a si mesmo, porque ele era de Deus. A diferença da oferta de Abel para a oferta de Caim é que Abel era de Deus, então ele foi a Deus, ele entregou a Deus aquilo que ele era. Caim, ele foi oferecer a Deus um pouco daquilo que ele tinha, daquilo que ele tinha conquistado. Olha, irmãos, a grande diferença que tem. Quando nós estamos vindo aqui nessa frente para depositar alguma coisa aqui dentro desse gasofilácio, irmão, nós estamos entrando aqui dentro. Nós estamos dando a nós mesmos. Porque a Bíblia diz que tudo vem dele, e tudo é dele, e tudo é para ele. Que diferença faz, irmãos? E a diferença é tão drástica, tão grande, que é se dar ou não se dar. É ser de Deus ou não ser. Essa parte, irmãos, me impressionou muito na vida de Abel. Caim não era de Deus. O que Abel fez foi ir em oferta a Deus. Foi a sua fé. Ele entende que o sacrifício faz parte da adoração. Como ele consegue entender isso, irmãos? Os seus pais são os precursores desse ensino. E foi instruído por ele. Abel via a verdadeira adoração que os seus pais praticavam. Adão e Eva, irmãos, entenderam depois que eles pecaram, que os seus corações precisavam ser novamente de Deus. Tanto é que eles compreendem que as suas roupas, que as roupas que eles fizeram para si mesmos, não eram capazes de cobrir a nudez deles. Foi necessário que um cordeiro fosse imolado. Foi necessário que aquele cordeiro derramasse o seu sangue. Aquilo simbolizava a cruz, simbolizava Jesus. Quando Deus veste Adão e Eva com aquela roupa de couro, era a justiça de Deus na vida deles.
Era aquilo que iria fazer com que Deus olhasse para eles e não os condenasse mais. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Quando nós entendemos o Evangelho, quando nós passamos pela cruz, quando nós somos lavados pelo sangue, Deus não olha para nós e nos enxerga mais a pessoa que éramos. Ele vê o sangue. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. É o sangue que ele vê. Ele vê pessoas justificadas no sangue. A roupa que cobre uma nudez é uma roupa de couro. É uma roupa de pele de animal. Nenhum esforço físico e espiritual que nós pudéssemos praticar em nossa vida poderia ser suficiente para resolver o nosso problema de justiça com Deus. E Deus nos justifica ali na cruz com o seu Filho, nos veste com as vestes celestiais. O corpo e o sangue de Cristo, que foi imolado no nosso lugar. Agora veja, irmãos, o versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado por Deus, não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Os irmãos sabem o que é translado? Os irmãos sabem que o helicóptero, ele não voa, ele translada. Interessante, né? Porque ele não tem asas, o helicóptero. Translado, por exemplo, quando tem uma pessoa que está morta, vai fazer o quê? O translado do corpo, não é? Ela vai ser carregada. É o translado. A Bíblia diz, irmãos, que Enoque foi transladado. A fé de Enoque explica o inexplicável translado dele desse mundo para a presença de Deus. Enoque era um homem de fé. E por isso ele obteve um bom testemunho de ter agradado a Deus. Ele creu em Deus, e isto era o suficiente para a sua existência. Ele sabia que os seus dias de existência nessa terra era por conta de Deus, em que ele cria. Como explicar, irmãos, um translado? Se não for pela atitude de fé. Enoque é tirado em vida desse mundo para a presença eterna de Deus. A sua fé o fez homem celestial na presença de Deus. Olha o que aconteceu com Enoque. O seu corpo foi trasladado e vive hoje na presença de Deus. O arrebatamento da igreja será algo desse tipo. A Bíblia diz, lá no passado, que eles acreditavam em nós os vivos, eles já morreram, né? Em nós os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e encontraremos com Jesus nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Isso pode ainda acontecer conosco, porque a volta de Cristo é iminente. Ela pode ser hoje. Agora, irmãos, veja que coisa incrível a vida de Enoque. Sabe quantos anos esse homem viveu, irmãos? 365 anos, diz a Bíblia. Não são 365 dias, são 365 anos. 365 anos acreditando em Deus. Deus falava com ele. Deus falava com Enoque. E chegou um momento que ele já não era mais.
Ele não foi achado porque ele foi levado. Enoque não era, muito antes, que a sua existência era a presença de Deus. Não era mais nada a não ser Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui de espiritualidade, em que a gente se isola num lugar e fica que nem os monges, trancados para sempre, esperando Deus nos levar. Não é isso. Enoque viveu 365 anos lutando com a sua vida. Todos os dias precisava testemunhar de Deus. Todos os dias precisava levar as cargas, as duras dificuldades da vida. Mas ele andava com Deus. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Ele já não era. É exatamente aquilo que o mundo prega, o contrário. O mundo prega que o ser e o ter é que é importante. Um homem, irmãos, que vive 365 anos, andou com Deus, ele já não era, porque Deus o levou para si. O valor para Deus não é ser, não é ter. É exatamente o contrário do que o mundo valoriza. Versículo 7. Os irmãos estão acompanhando comigo, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A fé de Noé explica a inexplicável construção de uma arca para preservar a natureza animal e salvar a si mesmo e a sua família. Como seria possível, irmãos, em dias terríveis como foram os dias de Noé, conduzir bem a sua família ajustada nos caminhos de Deus, e ainda ter que construir uma caixa enorme, e que iria suportar um peso gigantesco, flutuando sobre águas? Lugar cheio, irmãos, de animais. Ele também havia crido em Deus pela fé. Ele não andava de um lado para o outro, irmão, perguntando para si mesmo, mas que coisas esquisitas são essas que Deus me fala? Ele não andava de um lado para o outro, irmão, desconfiando e achando, isso que Deus falou, está esquisito, não é isso não. Quando ele pega aquelas medidas para fazer uma arca num lugar tão alto, mas esse homem ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. E isso toca o seu coração. Isso anela a sua alma. Isso muda a sua atitude. A voz de Deus, irmãos, apaziguava o seu coração. Apaziguava a sua mente. Ele teve bom testemunho, irmãos, diante dos homens de sua época, porque ele era justo. Ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Ele vivia uma vida de honestidade nos seus negócios. Ele precisava comprar madeira para fazer aquela arca. Ele precisava relacionar-se com as pessoas. A sua integridade, irmãos, era o seu andar diário com o Senhor. A sua fé explicou para toda aquela geração, especialmente para a sua família, a sua inexplicável construção. A arca foi feita, irmãos, nos moldes de Deus para suportar as intempéries daqueles dias. Noé não tinha a palavra de Deus para ler. Ele ouvia Deus falar ao seu coração todos os dias. Era viva a voz. Eu pergunto para os irmãos, esta palavra aqui acalenta o seu coração? Essa palavra traz consolo para você? Porque é isso que ela faz. Olhem comigo a fé agora desse homem chamado Abraão, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança,
e partiu sem saber aonde ia. A fé de Abraão, irmãos, explica a sua inexplicável obediência ao crer em Deus e no seu chamado para sair de onde estava para um lugar totalmente desconhecido. Como é que é essa história, irmãos? Você está num lugar estabelecido, você tem ali o seu emprego, você tem ali os seus negócios, tem a sua família, você tem seus parentes, tem seus amigos, você tem os seus contemporâneos, tem a sua cultura, você tem a sua língua. Você fala fluentemente essa língua, você se comunica com as pessoas. De repente, você escuta Deus dizer: sai daí e vai para um lugar que eu te mostrarei. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ouvir por fé a palavra de Deus. Eu me lembro, irmãos, quando eu fui estudar no Instituto Bíblico Peniel, nós tínhamos decidido, Nadir e eu, de sermos missionários, íamos trabalhar entre os índios. E tomar essa atitude de sair de casa, de deixar nossos parentes, deixar a nossa família, teve que ser uma atitude de fé. E sabe, irmãos, a minha fé e a sua fé, que pode ter acontecido já isso também contigo, de você ter tomado decisões difíceis, porque Deus disse para fazer. Mas a gente não toma uma decisão simplesmente para ir, sem saber onde vamos. Hoje nós temos recursos, muitos, de conhecer os ambientes onde a gente quer estar. Abraão não tinha. E a atitude dele de fé o fez lembrar que Deus estava lá na frente. Deus estava lá. Deus estava lá. Se Deus mandou ele sair para ir num lugar que ele não conhecia, Deus estava lá antes. E é isso que eu sinto, irmãos, em relação a essas nossas decisões. Porque Ele tem dito na sua palavra: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Seja onde for que nós estivermos. Abraão, ele se agiganta cada dia porque ele sabe aonde a sua fé foi colocada. Ela estava colocada em quem ele estava obedecendo. A fé de Abraão também, irmãos, explica a sua inexplicável peregrinação na terra da promessa, como terra alheia. Ele anda, ele pisa num lugar onde ele entende que Deus vai dar. Mas ele não tinha escritura daquele lugar ainda. Ele não tinha nenhum cartório para fazer a escritura daqueles lugares. Ele ainda vivia, irmãos, em lugar como se fosse estranho para ele. E a fé de Abraão também explica, irmãos, a inexplicável morada em tendas, juntos com o seu filho Isaque e o seu neto Jacó. Essa sua maneira de morar em tendas traz para nós a ideia de inconstância, falta de permanência, de estabelecimento, de propriedade. Mesmo orando em tendas assim, ele trazia em seu coração a certeza de que um dia moraria e ele habitaria na terra que Deus havia prometido. A fé de Abraão, irmãos, explica o inexplicável aguardo da cidade que tinha os fundamentos edificados pelo arquiteto perfeito que é Deus. Um homem, irmãos, com um relacionamento direto com Deus, não pensa somente no que Deus reservou para ele aqui na terra. Ele pensa, irmãos, e ele ora no futuro. Ele percebe o transcendental. O homem de fé não está colocado a sua fé no mundo, nesse lugar onde nós estamos. O texto coloca, irmãos, essa verdade espiritual tremenda.
onde a visão de um homem de fé tira de si mesmo qualquer fundamento nesse mundo. Nem em propriedades, nem em posses alguma, mas sim num lugar onde já foi feito com amor. Que Jesus disse isso. Ele disse isso para os seus discípulos. Que ele iria preparar um lugar especial, com muito amor para nós. Um lugar onde nós estaremos para sempre com ele, na sua presença. Imaginou? Você já imaginou o que te espera? A fé de Abraão também explica, irmãos, a inexplicável capacidade de engravidar de sua esposa, Sara, visto já ser de avançada idade. Isaac, irmãos, é um milagre, tanto da parte de Sara como da parte de Abraão. A sua capacidade de engravidar a sua esposa também estava esgotada. Deus faz produzir sementes dentro de um homem que coabita com a sua mulher, e essa também tem a capacidade de ovular. E a concepção acontece. Irmãos, eu creio que a lição que Deus quer nos dar aqui é aquele versículo que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. E a fé de Sara, irmãos, explica a sua inexplicável gravidez, já com o seu útero seco e amortecido. Experiências de fé são vividas por mulheres de Deus. Nesse texto de Hebreus, nós temos mais exemplos de homens do que de mulheres. Essa não é uma estatística para se levar em conta, irmãos, porque a fé é para todos. Mas a fé das mulheres me impressiona. Apesar dos exemplos serem menores, esses são com muito poder. Olha o que o escritor de Hebreus diz para Sara. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Toda gravidez, irmãos, de qualquer mulher, deveria ser considerada um ato de fé, um ato de milagre, e algo diretamente do poder de Deus. Eu afirmo, irmãos, que aqui, já vou terminar, a vida é um milagre. Se você está aqui, se você está aqui e você está vivo, você é um milagre que acontece pelo poder de Deus. E milagre, irmãos, a gente só obtém por fé. Por quê? E tente explicar a inexplicável gravidez de uma mulher. Tenta explicar o nascimento de um bebê e tente explicar esse nascimento, o seu nascimento. A capacidade de um homem engravidar uma mulher, irmãos. A produção de espermatozoides em uma vez para um homem são 200 milhões. Os irmãos imaginaram que entre 200 milhões de espermatozoides eu nasci da minha mãe? Isso chama-se poder de Deus. Poder de engravidar. Você não é um acaso. Você é a vontade de Deus. Eu fico boquiaberto, irmãos, a cada nascimento permitido por Deus nessa terra. Em condições normais, úteros são capazes de aconchegar a geração de uma nova vida, mas na condição que Sara estava, um milagre teria que acontecer. Enquanto vivia pela fé nas palavras ditas por Deus, tudo corria bem. Mas ao deixar de viver pela fé nas palavras de Deus, que tudo pode realizar, ela não entende, ela age como querendo ajudar Deus. Ela fala, Abraão, vai ter um filho com a escrava, essa mulher que vive conosco, que é a nossa escrava, uma egípcia.
Ela quis ajudar Deus. Ela quer entrar nessa história de forma errada, não pela fé. E Deus permite, irmãos, toda a gravidez. Eu vivi em Teresópolis por muitos anos, irmãos. E eu cuidei de muitos bebês que ninguém queria um deles. Eu falei, ninguém quer, eu quero. Porque toda gravidez, irmãos, é permissão de Deus. Nós temos que dizer não. Quando pessoas tentam abortar o poder de Deus constituído na vida das mulheres que estão grávidas. E Deus permite que uma criança nasça daquele relacionamento de Abraão. E nasceu Ismael. Nasceu, irmãos, uma nação. Os ismaelitas são os muçulmanos. Povo enorme. Você não consegue contar de tanto que tem. Os muçulmanos falam que as suas mulheres precisam ter pelo menos 10, 12 filhos, cada uma. Que eles querem dominar a raça humana da terra. Eles querem superpovoar. Tudo deu errado. Mas Deus vem e intervém na vida de Sara. E nasce o filho da promessa. Vem Isaac. E ele nasce, irmãos. Deus permite que ela tenha um filho. Por falar, me atrapalho com meus papéis um pouco. Aliás, muito. A nossa nora, Carol, ela ficou grávida nos Estados Unidos. Eles haviam saído para passear, passaram um tempo por lá. Ela ficou grávida. E nós fomos encontrar com eles no aeroporto, Nadir e eu, o filho e a Carol. E eles fizeram uma surpresa para a gente. Pediram para a Nadir abrir um presentinho, Nadir achando que eles estavam dando para ela um presente, um relógio, que eu acho que ela pensou. E quando ela abre, estavam sapatinhos dentro daquele presente. E aí nós entendemos que ela estava grávida. Ah, irmãos, como foi maravilhoso isso. Como fez bem a nossa alma saber que nós íamos ser avós, já somos avós, mas íamos ser avós de mais um menino ou menina, não sabemos. E eles foram para os Estados Unidos de novo, e ela, subindo as escadarias lá do metrô, caiu, teve um sangramento, foi para o hospital, e foi atendida e foi levada para casa. Estava tudo bem, mas está tudo certinho com você. De repente, durante a noite, ela teve uma hemorragia enorme. Voltaram para o hospital, ela já tinha perdido o nosso neto ou neta, nós não sabemos. E a gente fica pensando, por que, irmãos? Pessoas têm a capacidade de fazer parar a vida que está dentro do útero. Eu falei para o pastor Cacau, eu acho que eu penso demais nas coisas, eu queria pensar com o irmão. O que o senhor acha? O senhor não acha que Deus recolhe todos esses fetos? E esses fetos terminam de crescer, e nós vamos ver todos esses fetos lá no céu. Crianças. Estou falando uma coisa de mim, né? Estou falando uma coisa que eu penso. Não está na Bíblia. Deus é dono da vida, isso eu sei que Ele é. Se Ele é dono da vida, Ele se preocupa com cada feto
que nasceram ou que não nasceram nesse mundo. Isaac foi a vontade de Deus. Veio ao mundo. Ninguém interferiu no nascimento de Isaac. Ninguém foi pôr o dedo naquilo que Deus estava fazendo. Porque Isaac era o filho da promessa, ele precisava nascer, irmãos. E na linhagem desse homem vem o Salvador das nossas vidas. Hoje eu escutei uma frase que achei impressionante. É uma frase hebraica do Talmud. Foi falada para o Schindler. A lista de Schindler. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Imagina o que Jesus é para você e para mim. A fé desses homens e mulheres, irmão, no versículo 13, explica a inexplicável visão espiritual que havia nos seus corações. Todos morreram na fé. Todos morreram sem ter obtido as promessas. Todos morreram, porém, vendo as promessas de longe. Todos morreram, mas saudando as promessas. Todos morreram, confessando que não pertenciam a este mundo. Todos morreram, confessando que eram estrangeiros. Todos morreram confessando que eram peregrinos nessa terra. A visão de todos, sem exceção, era de total desapego a este mundo. Pela fé, você e eu entendemos a inexplicável história do Calvário. É inexplicável o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Justo morrer pelos injustos? Você e eu somos injustos. Merecemos inferno e Deus nos dá o céu. Não tente apalpar isto. Não tente querer tocar isso. Não tente querer se emocionar com isso. Deus, a gente o vê pela fé. Eu não toco em Deus, irmãos, não tem jeito. É fé. Eu creio. E você crê, isso basta para Deus. É isto que agrada a Deus, irmão, crer no que Ele fez. E não no que você pode fazer. Isso chama-se graça. Deus tira aquilo que você merece e dá para você aquilo que você não merece. Eu quero concluir dizendo isso. O meu nome e nem o seu não estão nessa lista aqui dos heróis da fé. Irmãos, já perceberam que o nome de vocês não estão aqui, nem o meu. Mas pela fé, olha bem, irmãos, mas pela fé, o meu nome está escrito lá no céu. Assim como o seu. É fé. Não é tocar. Não é pegar, é fé. E ser salvo, irmãos, é um milagre. Aqueles que escreveu o meu nome lá no céu. É aquele que garante que eu estarei com Ele para sempre. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Amém?